Vamos entender então o método de trabalho do seu Erickson. Como funcionava o método de trabalho? Como eu já falei antes, a utilização de metáforas. A gente vai utilizar muito a questão das metáforas, tá? Erickson entendia que a mente humana seria influenciada por histórias, por metáforas, de uma forma mais profunda do que de uma forma consciente. Então se utiliza muito de metáforas. E como a gente faz isso? A gente precisa da valorização individual. Nós falamos no início, não adianta, não basta você contar uma história, pegar uma história pronta. Ela vai funcionar para um, para outros. Então a gente tem algumas histórias que estão disponibilizadas na apostila, mas ela não é uma regra, você vai ter que adaptar para cada caso, tá? Ao invés da gente utilizar sugestões diretas como se utiliza na maioria das sugestões da hipnose clássica, a gente vai usar sugestões indiretas. Poderia dizer que é uma sugestão muito mais criativa e de uma forma que vai funcionar ainda melhor, como a gente já falou no módulo anterior, que é uma forma de você dar a sugestão, você dá o comando, mas de uma forma indireta, de uma forma mais permissiva do que um comando direto. Método de trabalho. A gente vai utilizar de hipnose conversacional para induzir estados hipnóticos por meio de conversas aparentemente comuns, como a gente fez alguns exemplos. Você pode contar uma história, você pode dar sugestões, você pode ir fazendo de uma forma que ele vai entendendo que ele precisa ser permissivo para entrar em transe. A gente pode usar da seguinte forma, como a gente falou, um simples relaxamento progressivo, dando comandos embutidos à medida que você ouve a minha voz, você relaxa ainda mais. No seu tempo, talvez você experimente níveis ainda mais profundos. A gente vai sempre usando talvez. Eu sempre digo que uma coisa que eu gosto muito na hipnose é quando eu falo tudo isso. Percebe que ele diz tudo sem dizer nada. E agora você pode sentir tudo isso. O que é muito diferente de dizer agora você sente o relaxamento, você sente as pernas leves, você está sentindo. Porque eu não sei exatamente como o sujeito se sente. O eu não sei exatamente é muito bom de usar também. Ele está utilizando. Eu não sei exatamente como você se sentiria se você pudesse relaxar profundamente agora. Se você pudesse. É muito diferente de dizer agora você vai relaxar profundamente. Eu não sei exatamente como você se sentiria se você pudesse ir mais profundo agora. Pode trazer para você novamente, eu mesmo muitas vezes simplesmente fecho os olhos, inspiro profundamente e já posso facilmente sentir a respiração ficando mais leve. Eu já acessei níveis muito profundos, apenas prestando atenção na minha respiração. Então eu estou dizendo para ele que eu já fiz, automaticamente dizendo que ele o faça. Tá? Então a gente vai trabalhar muito pouco com comandos diretos, tá? Principalmente para quem utiliza bastante de protocolo de regressão, você vai ver que a chave do sucesso do protocolo vai ser esse, vai ser a linguagem. A gente precisa confiar no inconsciente. O próprio cliente tem a capacidade de descobrir, explorar recursos internos, promovendo a mudança positiva de uma forma autônoma e duradoura. Então a gente pode expandir possibilidades também durante as sugestões. Como eu dei o exemplo aquela hora para a Inês. Agora que você está relaxada, isso eu uso muito. Agora que você está relaxada, você pode facilmente olhar para todos os detalhes da sua mente. Como se fossem pequenos quadros da sua história, ou pequenos caminhos que você já percorreu, pequenas histórias, pequenas lembranças. Quando eu digo que você pode facilmente, lembra que eu falei do pode, que é um operador modal de possibilidade, e facilmente é fácil, qualquer um pode fazer isso. Então você pode facilmente, agora que você já está relaxando, seria mais certo do que o relaxado, para não deixar margem para ele pensar que ele ainda não está relaxado. Agora que você já está relaxando, eu penso que você pode acessar
você pode acessar todos os detalhes sobre você, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre as suas memórias, talvez sobre os seus projetos. Então dentro disso a gente poderia até engatar um outro relaxamento. E talvez seja um momento apenas para você relaxar um pouco mais. O quanto você se permitir. Eu faço mais uma contagem, do 5 a 1. Poderia fazer a contagem novamente e deixar ele no tempo dele. Quando Erickson falava em níveis de transe, Erickson sempre... uma das coisas que ele sempre falava muito era sobre níveis de transe, que não existe níveis de transe. Para mim faz sentido, porque quando a gente fala em níveis de transe, teria que ter a condição de medir e estabilizar. Então você vê que uma pessoa está em transe oscilando o tempo todo como pulsos. A gente, no início do curso, a gente estava falando sobre as questões de como... para que você precisa olhar para os pés para saber a idade no processo de regressão? Ou olha para sua mão, ou olha para o lado. Quando eu faço isso, eu dou uma tarefa para ele ter atenção. Quando ele tem atenção, ele está voltando para aqui agora, eu estou trazendo uma consciência. Então, mesmo que ele estivesse numa onda teta, por exemplo, que ele estivesse mais baixo, uma frequência mais baixa, quando ele precisa pensar, ele precisa ir para uma onda mais alta. Automaticamente ele está trazendo para um estado de consciência. Então, Erickson não acreditava nessa teoria do transe. Ele acreditava numa teoria do transe naturalista, um transe natural, que nós estamos em transe o tempo todo. Então, quando sempre se conta histórias, a história de Erickson vem recheada de histórias. Uma história que sempre conta é que ele, numa entrevista de TV, fala que as pessoas perguntam qual a melhor forma de levar um sujeito ao transe. E ele responde que o desafio é tirar a pessoa do transe, não levar. Como assim, seu Erickson? Tirar ela do transe que ela vive. De uma depressão, de uma crise de ansiedade, um comportamento repetitivo, de uma queixa frequente. É um transe. Porque a pessoa não está vivendo o hoje. Quando a gente fala das histórias de Erickson, é fantástico. Tem uma que eu não sei se ela é verdade, mas mesmo assim me agrada muito. Que ele atendeu uma pessoa, um esquizofrênico, que dizia se dizia Jesus. E ninguém queria atender ele, e como nessa época tanto o Zag quanto o Erickson queriam um laboratório, queriam entender. E aí o Erickson atendeu, o nome do pai, José, da mãe, Maria, fez a ficha normal dele. Aí ele disse, você não conhece nenhum marceneiro, eu estou com alguns problemas aqui, uns móveis eu preciso reformar. Eu tenho experiência, meu pai era carpinteiro, eu também trabalhei com meu pai. Ele queria internar o sujeito, mas sem internar, né? Tipo, você não quer ficar aqui com a gente e você começa a reformar esses móveis? A lenda diz que quando ele terminou de reformar os móveis, o cara estava curado, já não era mais Jesus, estava legal. Então veja que interessante, ele conseguiu, se ele tentasse internar, você é louco, você não é Jesus. Aí o cara, óbvio, o cara não queria, porque ele era tão esperto que ele disse, eu preciso de um marceneiro, você não conhece ninguém que trabalha com madeira? Pô, cara, ele era o cara da madeira, né? Então tem muitas histórias interessantes sobre essa genialidade do Erickson. Porém, quando ele fala essa história, que nem eu trouxe essa do rapaz que achava que era Jesus, o menino estava em um transe natural. Tipo, porque aquele transe era natural para ele. Qual era o desafio do Erickson nesse momento? Tirar ele do transe. Não era colocar, fecha os olhos, aprofunda, ou fazer uma indução de choque, ou aprofundar o transe. O desafio do Milton era tirar ele do transe. Para Erickson existia dois tipos de transe. Transe associado, que seria com a atenção completa. Quando você coloca, por exemplo, com uma sugestão que você vai guiando, tipo num processo de regressão, desce a escada, entra lá, olha aqui, eu estou associando ele. Quando é associado, eu preciso da atenção completa dele. Quando você atinge o hiperfoco, tipo, que chama de monodeísmo, quando a pessoa atinge um pensamento único, ela está com a atenção completa sobre tudo. Dissociado, quando a atenção está desviada. Como a gente falou, tudo aquele processo metafórico. Numa atenção completa com a história do menino que achava que era Jesus,
Ele poderia ter feito como ele fez, ou poderia ter contado. Acho muito bacana a história de Jesus. Eu mesmo li a Bíblia. Se for ver no primórdio, ele era carpinteiro, não sei o quê. Ele começa a contar uma história e desperta aquele sentimento que ele queria na pessoa. Ele trouxe referências. Então, para Erickson existiu o transe natural, transe naturalista, transe associado com atenção completa e dissociado com atenção dividida. Então, quando a gente diz vamos aprender sobre hipnose, aprender sobre níveis de transe, pouco importa quando você precisa fazer isso para um processo terapêutico, ou como a moça ali que é palestrante, ou como o menino ali que é terapeuta. O que você busca? Resultado. O que uma pessoa com uma demanda procura você? Para ter resultado. Ela não quer saber de níveis de transe ou qual processo, ela quer que funcione. Certo? O nível de transe é muito mais uma alimentar o nosso ego. Certo? Vamos para a próxima página aí, Daniel.